Capítulo 7. União da alma e do corpo. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo se liga a este por um laço fluídico, que vai se estreitando cada vez mais até o momento em que a criança vem à luz. O grito que escapa da criança anuncia que ela faz parte dos viventes e servos de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante essa primeira fase, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo destinado. A união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para tal corpo. Mas, como os laços que o vinculam ao corpo ainda estão muito frágeis, eles são facilmente rompidos e podem se romper pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Mas então a criança não vive. 346. O que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu vier a morrer antes de nascer? Ele escolhe outro corpo. 346a. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? São as imperfeições da matéria que na maioria das vezes causa essas mortes. 347. Que utilidade pode haver para o espírito uma encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência, então a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que ocorre muitas vezes é uma prova para os pais. 348. O espírito sabe previamente que o corpo que ele escolheu não tem chance de viver. Sabe algumas vezes, mas se ele o escolheu por esse motivo, significa que está recuando diante da prova. 349. Quando uma encarnação é perdida para o espírito, por uma causa qualquer, ela lhe é suprida imediatamente por outra existência. Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, quando então já não há como o espírito voltar atrás, ele alguma vez lamenta a escolha que fez. Quer saber se, como homem, o espírito se queixa da vida que tem. Se ele desejaria que fosse outra. Sim, se lamenta a escolha que fez. Não, pois ele desconhece que ele fez a escolha. Uma vez encarnado, o espírito não pode lastimar uma escolha de que não tem consciência, mas ele pode achar a carga pesada demais e considerá-la superior às suas forças. É então que ele recorre ao suicídio. 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas capacidades. Mais ou menos, conforme a época, pois ele ainda não está encarnado, mas apenas vinculado. A partir do instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito e adverte que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase como o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual ele não tem mais consciência, como homem, logo que entra na vida. Contudo, essa lembrança volta pouco a pouco à sua memória no seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades. Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para o espírito, é uma existência nova. É preciso que ele aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe vêm pouco a pouco como a um indivíduo que desperta do sono e que se encontra em uma situação diferente daquela que ocupava na véspera. 353. A união do espírito e do corpo não estando completa e definitivamente consumada senão depois do nascimento, poderíamos considerar o feto como dotado de uma alma. O espírito que deve animar tal corpo de alguma forma existe fora deste. Então o feto não tem uma alma, propriamente falando, visto que a encarnação está apenas em via de se realizar. Entretanto, o feto está ligado à alma que deve possuir.
354. Como explicar a vida intrauterina? É da planta que vegeta. A criança vive da vida animal. O homem tem em si mesmo a vida animal e vegetal, que, no nascimento, se completa pela vida espiritual. 355. Existem, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não nasceram viáveis, e com que objetivo ocorre isso? Isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, tanto para os pais quanto para o espírito designado a ocupar esse lugar. 356. Entre as crianças natimortas haveria algumas que não tenham sido destinadas à encarnação de nenhum espírito. Sim, há algumas que jamais tiveram um espírito destinado para seu corpo, nada devia se efetuar para eles. É somente então pelos pais que essa criança veio. 356a. Um ser dessa natureza pode chegar a nascer. Sim, às vezes, mas de fato ele não vive. 356b. Toda criança que sobrevive ao seu nascimento obrigatoriamente tem um espírito encarnado nela. O que ela seria se não fosse assim? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula a ser recomeçada. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há crime sempre desde o momento em que vocês transgridem a lei de Deus. A mãe, ou qualquer pessoa, sempre cometerá um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, pois isso é impedir a alma de passar pelas provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe ficaria em perigo com o nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe ao ser que já existe. 360. Seria racional termos pelo feto as mesmas considerações que temos pelo corpo de uma criança que tenha vivido. Vejam em tudo isso a vontade de Deus e sua obra, então, não tratem levianamente as coisas que vocês devem respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que algumas vezes são incompletas por vontade do Criador? Tudo entra nos desígnios de Deus, que ninguém é chamado a julgar.